Glória a Deus. Jeremias 31, versículo 31. Aleluia. Diz assim, a promessa de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas. Diz: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Vamos ler só até aí, olha que coisa tremenda e maravilhosa. Deus está prometendo aqui em Jeremias uma nova aliança. E essa aliança, ela aconteceu através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aí, ele garante que depois disso, depois desses dias, o que vai acontecer? Ele vai colocar a lei dele no nosso coração. E isso vai ser algo tão forte, tão poderoso, que vai chegar o dia. Presta atenção nisso. É isso que Jeremias está dizendo. Vai chegar o dia em que a gente nem vai precisar falar de Deus para o nosso irmão, para o nosso próximo. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que todos o conhecerão. Aleluia! Glória a Deus! Você crê que vai chegar esse dia? Diga assim, eu creio. Aleluia! E esse dia está muito perto de acontecer, eu creio nisso. Porque nós o veremos face a face. Amém? Pergunta para o seu irmão, fala, você está preparado para ver Jesus? Aí pergunta para ele, tem que ser agora? Agora que ela entendeu, né? Oh, Jesus. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a história do cristianismo, tá? Nós falamos do início da igreja, vamos recapitular aqui rapidamente. A gente falou sobre o início da igreja, amém? As perseguições que os primeiros cristãos sofreram. Nós vimos o momento em que a igreja vai se unir ao Estado e aí por conta disso ela vai se revestir de uma nova roupagem e é quando ela vai se tornar a igreja católica. Nós também vimos o momento em que houve uma reforma protestante, onde homens se levantaram para protestar contra aquilo que estava sendo feito dentro da igreja, que a Bíblia não aprova, que não tem autorização de Deus para acontecer no meio da igreja. Amém?
Nós vimos também que durante todo o período da igreja, a igreja lutou ferozmente contra heresias que se levantavam acerca da divindade de Jesus, acerca da doutrina da Trindade, né? E a gente viu que a igreja, durante todo esse tempo, ela permanece de pé. Isso que é maravilhoso, nós olharmos e vermos que Deus é o Senhor da história. Amém? Deus não fica à mercê dos homens. Tudo aquilo que acontece está debaixo do total governo e soberania do Senhor. E Ele sempre tem uma resposta para os acontecimentos. Amém? Os acontecimentos não ficam à mercê deles mesmos, mas o próprio Deus traz uma resposta. Amém? E nós vamos conhecer hoje a continuação disso. Por quê, gente? Porque tudo isso que nós estamos falando vai chegar até nós. Depois você vai compreender por que nós cremos assim, por que nós fazemos assado, porque nós estamos construindo todo esse processo que aconteceu na história do cristianismo. Amém? Então hoje, qual que vai ser o ponto de início que a gente vai pegar lá, né? Porque quando a gente vai contando a história, parece um novelo, né, de lã, fica tudo meio que embolado, né? E a gente precisa então ir puxando os pontos para a gente poder construir na nossa mente esse caminho, essa história, tá? Então, da onde que nós vamos puxar o ponto hoje para começar? Nós vamos começar falando da pós-reforma. Então, a igreja passou pela reforma protestante. Houve um avivamento, vamos dizer assim, porque as pessoas começaram a se voltar novamente para o Senhor e para os princípios da palavra de Deus. Amém? Mas e aí? Depois de tudo isso, o que aconteceu depois da reforma? Então a gente vai falar um pouquinho de como que o mundo ficou pós-reforma. Certo, gente? Amém? Em 1603, vai surgir esse homem aqui no cenário, ó. Jacó Armínio. E por que esse homem aqui é importante? Porque até então, lembra que a gente falou alguns nomes dos reformadores, né? O primeiro deles foi Martinho Lutero. Aí depois veio esqueci o nome dele, o sobrenome é Zwingli. Lembram dele, que a gente falou dele? E depois nós falamos do Calvino. Lembra? John Calvino, a gente falou sobre ele. Todos esses primeiros pais da igreja, vamos dizer assim, Úrico, né? Úrico Zwingli, né? Isso. Todos eles tinham uma teologia chamada de teologia reformada. Porque lembra que a salvação que a Igreja Católica pregava era de um jeito? Lembra disso? Eles acreditavam que todos eram filhos de Deus, mas que para ser salvo era através das indulgências. Lembra disso? Tá. Então aí eles vêm trazendo uma nova maneira de se crer sobre a salvação. Que a salvação era pela fé, que era somente pela graça. Lembram disso? Tudo isso é chamada de doutrina reformada. Tá? E dentro dessa doutrina reformada, existia a doutrina calvinista. E eu já vou explicar por que de tudo isso. Mas primeiro eu preciso que você entenda o que esse Jacó Armínio aqui veio trazendo.
Então, depois da reforma, ele veio trazendo 5 pontos acerca da salvação que contrariava a doutrina reformada. Vamos escrever os 5 pontos aqui? Espera aí que eu já vou explicar cada uma delas, tá? A primeira delas é livre-arbítrio, eleição condicional, expiação universal, graça resistível, e o quinto, que é cair da graça. Cair da graça. Então, o Armínio, ele vem trazendo essa nova maneira de crer sobre a salvação. E ele traça esses 5 pontos. Quais são esses 5 pontos? O primeiro dele é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, ele acredita, ele vem dizendo assim, olha, quem decide se quer ou não ser salvo é o próprio homem. É o homem quem decide por Deus. Então é o homem que vai escolher se ele quer ou se ele não quer servir a Deus. Entenderam? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a eleição condicional. Ele vem dizendo assim, olha, Deus tem os seus eleitos porque ele sabe quais são os seus eleitos. Porém, não é Deus quem os escolheu no sentido de que, já que é o homem que decide escolher a Deus, então a eleição será condicionada à fé de cada um. Entenderam? Então ele vai dizer assim, ó, porque a Bíblia fala sobre a eleição, né? Ele vai dizer assim, olha, Deus tem os seus eleitos porque ele sabe todas as coisas. Então ele sabe quem vai crer e quem não vai crer. Porém, não foi Deus quem decidiu isso. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que a eleição é condicional à vontade do homem. Entenderam? A eleição condicional? Tá. Terceiro ponto, que é a expiação universal. Ele diz, então, que Jesus morreu por todas as pessoas. O sacrifício de Jesus na cruz foi para alcançar o mundo inteiro. Amém? Tudo bem até aqui? Tá. O quarto ponto é a graça resistível. O que significa isso? Que quando o Espírito de Deus te chama, você que tem o livre-arbítrio pode escolher aceitar ou resistir a esse chamado do Espírito. Entendeu? Então, esse ponto da graça resistível significa dizer que o homem consegue, mesmo
dentro da atuação do Espírito Santo te chamando para Deus, o homem consegue dizer não para esse chamado. Entenderam? A graça irresistível? Entenderam? E o cair da graça seria o fato de que a pessoa, mesmo depois de ter aceitado a Jesus, ela pode cair da graça. O que significa isso? Ela perder a sua salvação. Entenderam? Então, esses são os 5 pontos que o Armínio vem trazendo. Alguma dúvida? Sim. Se ela se desviar, ela pode perder a salvação. Não, o problema não é o perdão de Deus. O perdão de Deus está acessível. O problema é que a pessoa se apostatou da fé, ela decidiu sair da graça, ela quem caiu da graça. Exatamente. Tá? Então, a gente vai chegar nesse ponto aí. Eu preciso que vocês entendam esse aqui. Mas você entendeu o que ele quis dizer, né? O que ele está defendendo aqui nesse ponto. Não, que a pessoa, tipo assim, eu aceitei Jesus. Porém, se eu não viver uma vida de santidade, se eu não obedecer a palavra de Deus, o fato de eu ter aceitado Jesus não me garante salvação. Entendeu? Que quando chegar no dia do juízo, eu posso ter caído da graça e não ser salvo. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Yeah. Prepara umas 2 folhas de... Não. Entenderam, gente? Tá. O que acontece? Esse cara surgiu em 1603. Quando foi em 1618, os calvinistas, tudo oriçado com o que ele estava falando, que estava todo mundo revoltado com esse cara, eles decidem então se unir num sínodo Dort, que chama. Sínodo. Por que eles decidem se reunir? Para fazerem a confissão calvinista. Então eles decidem se reunir para falar o seguinte: olha, o que esse cara está pregando está tudo errado. Vamos aqui traçar 5 pontos para combater esses 5 pontos que eles estão falando aí. Posso apagar, gente? Posso? Tá. Então eu vou anotar agora os outros 5 pontos.
Então, os calvinistas se reuniram para estabelecer os 5 pontos deles. E o primeiro deles é a depravação total. Depravação total do homem. Eu vou anotar tudo e depois a gente vai explicar uma por uma, tá? A segunda é eleição incondicional. A terceira é expiação. Expiação limitada. Graça irresistível. E o quinto é a perseverança dos santos. Vou explicar. O primeiro ponto, então, que eles vão defender é a depravação total do homem. O que seria isso? Eles vão dizer assim, olha, o homem, ele tinha livre-arbítrio, porém só até o pecado. É isso que eles vão dizer. Então, Adão, quando foi criado, um ser perfeito, Deus deu para ele o livre-arbítrio. Porém, quando o pecado entrou no homem, ele vai perder esse livre-arbítrio. E aí, por que é a depravação total do homem? Porque daí o homem, que antes era perfeito, vai entrar num estado de depravação total, a ponto de que por ele mesmo ele não vai querer Deus. É isso que eles vão dizer, que o homem, por ele mesmo, ele está num estado tão decaído que por ele mesmo ele não quer Deus. Entenderam o primeiro ponto? Dentro disso, gente, existem as subdivisões desse primeiro ponto aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito porque é muito confuso, porque existe os supralapsarianos, infralapsarianos. O que é isso? É aqueles que acreditam, tem um grupo que acredita que Deus é quem fez o homem para pecar, para que através do pecado Deus manifestasse a misericórdia e a bondade dele. Entendeu? Então é umas coisas assim muito complexa, confusa, para a gente não precisa entrar. Você só precisa saber que existe aí. Esse lapsariano quer dizer o lapso vem do pecado. Tá? Por isso que fala infralapsariano, supralapsariano, é por causa disso, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá bom? O importante é você saber esse primeiro ponto, o que eles queriam defender com esse primeiro ponto. O segundo ponto, que é a eleição incondicional, eles vão dizer assim, olha, é Deus quem elege aqueles que serão salvos. E não se trata da vontade humana, então não existe nada que o homem possa fazer ou deixar de fazer para que ele seja salvo. Deus já o escolheu, Deus já o elegeu e essa eleição é incondicional. Entenderam esse ponto? O outro ponto, que é a expiação limitada. Lembra que eu falei que o Armínio defendia que o sacrifício de Jesus na cruz foi para salvar a todos?
os calvinistas vão dizer que não, que Jesus morreu na cruz somente pelos eleitos. Se Deus tem os seus eleitos para a salvação, então Jesus morreu na cruz somente por eles. Entenderam? Então por isso que eles vão dizer que a salvação, que a expiação, ela é limitada. Limitada a quem? Aos eleitos. Certo? O quarto ponto, que é a graça irresistível. Eles dizem o seguinte: se Deus foi quem elegeu a pessoa para a salvação, se Jesus morreu por ele, quando o Espírito Santo chama ele, ele não pode resistir. Entendeu? Ele não vai resistir. É isso que eles dizem. Então a graça... Isso, exatamente. Mas eles dizem que dentro disso, a graça de Deus na vida do eleito, ela é irresistível. Ou seja, já que ele é um eleito, Deus já o elegeu para a salvação. Quando o Espírito Santo vem fazer o trabalho dele, qual que é o trabalho do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo chega para fazer o trabalho dele, essa pessoa que já é um eleito, ela não resiste. Então ela vem para Deus. É isso que eles estão falando, porque ela é um eleito. Certo? Ótimo. E o quinto e último ponto é a perseverança dos santos. O que significa isso? Que uma vez que a pessoa foi eleita, Jesus morreu por ela, a graça para ela é irresistível, então ela não pode perder a salvação. Exatamente, ela vai perseverar. Exatamente, porque eles dizem o seguinte: se a pessoa desviar, é porque ela não é um eleito. Entendeu? Então, se a pessoa chegar de desviar, é porque aquela pessoa não era uma pessoa eleita para a salvação. Porque quem é eleito para a salvação permanece fiel até o fim. E não perde a sua salvação. Então, quando a gente ouve falar que tem pessoas que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, é por causa deste último ponto. Entenderam? Ficou? Pode falar. Não, é verdade. Mas quem ouve o nome da nossa igreja e conhece esses pontos, é natural elas acharem que nós somos calvinistas. É bem provável que alguns pensem, entendeu? Porque é geração eleita, né? Alguma pergunta, gente, sobre esses pontos? Não? Ficou claro? Pastora, e aí? Como que fica essa história? Gente, é assim, ó. É uma boa... Não, até hoje existe essa briga. O fato é, amados, que agora eu vou falar como geração eleita, nós temos pontos que nós concordamos com Armínio e nós temos pontos que nós concordamos com Calvino. Ou seja, nós somos calminianos, como que é? Carminianos. Por quê? Porque existem coisas que elas vão ser um fato no final de tudo. Igual, por exemplo, o pastor fala assim, quando a gente conversa sobre isso lá em casa, né? Ele fala assim, quando chegar lá no final, juízo final, os salvos já estão na eternidade com Cristo, os infiéis já estão no lago de fogo de enxofre. Naquele momento, Jesus de fato morreu por quem? Pelos que foram salvos. Só que, quando ele morre lá na cruz, a salvação dele é para todos. Entendeu? Então não tem como a gente defender um ponto ou outro.
bater um martelo, isso que eu quero dizer, bater um martelo sobre uma questão. Gente, essa situação, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. João 14:6, Jesus diz assim, eu sou a verdade. Amém? Então, assim, a única pessoa que conhece de fato a verdade é Jesus. Amém? Nós, pessoas, nós temos um ponto de vista dessa verdade. O ângulo que nós temos diante de nós é esse púlpito. Então, o meu ponto de vista dele é diferente do teu. Então, assim, só que o meu ponto de vista, eu não posso brigar com você para dizer que o teu está errado e o meu está certo, porque nós estamos tendo ponto de vista da mesma situação, entende? Então, assim, tanto Calvino quanto Armínio, eles são homens. Então, eu não posso pegar e ficar do lado do Calvino e falar assim, não, ele está certo, Armínio está errado. Porque eu vou estar concordando com um ponto de vista dele, uma revelação que ele teve. A gente não desmerece a busca, o pagamento de preço, na verdade, toda a reforma, né, protestante, né, a gente deve demais agradecer ao Senhor pela vida de Calvino, mas eu não posso pegar e ficar do lado dele como se ele fosse o dono da verdade, porque ele não é. Então eu não posso depois pegar Armínio, que vem depois, com os pontos dele, né? Ah, não, brigando por uma situação e pegar e falar assim, ah, não, porque ele é o dono da verdade. Não, ele é um homem também que a gente não desmerece o seu trabalho, não desmerece a sua busca, não desmerece o seu pagamento de preço, porém, ele é um homem. Então, ele tem o ponto de vista dele, tudo, e à luz da palavra de Deus, entre pontos de vistas e a palavra de Deus, a gente precisa ficar sempre com a palavra de Deus. Amém? Sim, gente, isso que a gente está colocando aqui, foi colocado aqui, é mais a título de conhecimento, tá? Por quê? Porque se você ficar querendo entrar em debate profundo sobre isso, a Bíblia diz que existem coisas que são debates, como que fala a palavra, me perdeu agora, que não tem precisão, assim, vãos, exatamente, né? Vamos lá, então, vamos continuar? Depois disso, depois que acontece toda essa treta aqui, né, entre os calvinistas e os arminianos, que essa treta se arrasta até os dias de hoje, porque inclusive existem igrejas que eles abraçam uma dessas visões e dizem, essa visão é que é a certa, tá? Então existem igrejas que a base doutrinária toda dela é dentro do calvinismo. Por exemplo, igreja presbiteriana, algumas batistas tradicionais, todos eles, a base doutrinária deles é calvinista, tá? Em contrapartida, a gente vai ter no Brasil a maioria das igrejas pentecostais, como Deus é Amor, Assembleia de Deus, eles vão ser arminianos, tá? Então eles vão abraçar todos os 5 pontos do arminianismo e vão combater o calvinismo. Entenderam? Então, no Brasil, nós temos igrejas que a base doutrinária delas é toda ou os 5 pontos de Calvino ou os 5 pontos de Armínio. Entenderam? Então, mas é isso que a gente falou. Para nós, no nosso caso, geração eleita, nós não nos definimos como nenhum e como nem outro. Por quê? Porque existem pontos que nós concordamos com Armínio e outros que nós concordamos com Calvino. Por exemplo, nós acreditamos que nós não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Que a salvação ela foi conquistada, mas de fato ela vai ser verdade
quando o Senhor Jesus voltar, né? Que daí exatamente. Exatamente. Entende? Então o que nós queremos mostrar é que existem esses pontos, mas nós, como geração eleita, nós não abraçamos, tá? Essa uma base doutrinária só, de um ou de outro. A gente tem a nossa, que na verdade, o que vai acontecer? Vocês vão entender melhor isso, porque quando depois a gente vai falar, baixa só um pouquinho para mim, amor, esse som. Depois a gente vai falar dos pentecostais, como que eles surgiram, os neopentecostais, como eles surgiram. Aí depois a gente vai falar da base doutrinária da geração eleita. Aí vocês vão entender melhor essas coisas, tá bom? Vamos seguir então. Depois de toda essa confusão aí, vai surgir na Inglaterra. Vocês lembram que quando a gente falou da reforma protestante, a gente falou que os grandes movimentos da reforma aconteceram na Alemanha, na Suíça, e a Inglaterra ela meio que ficou de lado. Agora a Inglaterra vai entrar no cenário. E aí na Inglaterra vai surgir esse grupo aqui chamado os puritanos. Porque eles vão pegar essas doutrinas que estavam sendo ali edificadas e eles vão dizer, nós queremos viver pura e simplesmente a palavra de Deus. Então, eles eram protestantes radicais, que eles diziam assim, nós não aceitamos nenhum tipo de pecado no nosso meio. Então, eles se tornaram meio que separados, tá? No sentido assim, eles tinham a sua própria comunidade, entenderam? Então, eles viviam ali e eles buscavam com muita ênfase a questão da santidade. E aí, o que acontece? Como algumas dessas pessoas ocupavam um lugar no parlamento, vai estourar uma guerra civil contra a coroa inglesa. Porque eles queriam acabar com aquelas corrupção que estava tendo. E aí vai estourar uma guerra lá e eles vão começar a ser perseguidos. Depois, por que é importante falar dos puritanos? Porque depois eles vão aparecer lá na colonização dos Estados Unidos. Vocês vão entender por quê. A gente parece assim que Deus vai fazendo assim, né? Tá aqui na Europa, tá uma muvuca. Aí eles meio que vão migrando assim para os Estados Unidos, e depois que eles vão descendo assim para chegar no Brasil. É um negócio muito engraçado. Glória a Deus. Vamos continuar então? Então, depois disso, depois que eles se levantaram e levantaram essa bandeira da santidade e tudo, vai começar a surgir as comunidades batistas. Olha só, em 1639, vou anotar aqui, 1639, vai surgir a primeira comunidade batista. Porque eles vêm desse povo aqui, entendeu? O nome do homem que fundou essa primeira comunidade chama Roger Williams. Só que o que vai acontecer, gente? Olha só. Vocês querem que eu anote o nome do camarada aqui? Deixa eu só ver se é com M o nome dele. É. AMS. Só que olha que coisa, né? Justamente nesse período vai surgir uma filosofia que quase vai acabar com a igreja. O racionalismo. O racionalismo vai surgir
como uma corrente filosófica da época, racionalismo. Vou anotar aqui. O nome do pai do racionalismo é René Descartes. Não. E ele é um filósofo que vai começar a questionar tudo. E ele vai começar a dizer o seguinte, gente, se algo não pode ser provado pela ciência, então essa coisa não pode ser afirmada como verdade absoluta. Entenderam? Então ele vem dizendo o seguinte, se eu não posso provar através de um método científico, então eu não posso afirmar como verdade absoluta. Ou seja, tudo é racional. Então, a gente pode imaginar que ele pegou todas as questões de âmbito espiritual que não podem ser explicadas, que não tem razão, e praticamente jogou elas no lixo. Ele é o grande autor daquela frase, se penso, logo existo. Porque ele questionava tantas coisas que ele começou a desacreditar dele mesmo. E aí ele só chegou a essa conclusão, eu só posso acreditar que eu existo porque eu penso. Descartes. É des com E. Ah, tá. Entendi. Isso. Então, gente, toda essa corrente filosófica trouxe para dentro da igreja um grande esfriamento espiritual. Então, tudo aquilo que estava assim aceso, o fogo do Espírito, aquelas teologias bem solidificadas, né? Tudo aquilo foi se esfriando, porque as pessoas começaram a dizer, já que não pode provar pelo método científico, então não existe. Exatamente. Não tem como. Até que surge na história. Agora se preparem para as piadas. Até que surge na história os pietistas. Eu sabia que vocês iam fazer gracinha. Estava só esperando. Os pietistas, porque essa palavra provém da palavra piedade, tá? Então, eles decidiram, em meio a tudo isso, em meio a todo esse cenário, eles disseram assim, não, nós vamos viver piedosamente para o Senhor. Independente do que estão falando, independente do que estão dizendo, nós vamos nos dedicar a viver uma vida
piedosa a Deus. Então, por isso que eles vão surgir no cenário como aqueles que vão novamente buscar a manifestação do Espírito Santo. E aí, eles são os primeiros, presta atenção nisso que eu vou falar, porque até então, uma pessoa era considerada, vamos dizer assim, crente, porque ela era filho de um crente. Então, ela já nascia crente, entendeu? Então, era herança de família ser crente. Você entendeu? Então, as pessoas, elas eram crentes, porque minha família é crente, minha família vai na igreja, eu sou crente também. Os pietistas é o primeiro grupo que vai começar a questionar o novo nascimento das pessoas. Eles vão começar a dizer, você serve a Deus porque sua família serve ou porque você conheceu Jesus e nasceu de novo? Entenderam? Então, eles vão ser esse primeiro grupo de pessoas que vão trazer esse entendimento do nascer de novo, de ter uma experiência pessoal com Jesus. Amém? Eu oro todos os dias pelos meus filhos e eu oro pela salvação da alma deles. Porque não é porque os meus filhos foram criados, nascidos na igreja, criados no evangelho, que eles não precisam ter a experiência com Deus de novo nascimento. Eles precisam passar por isso. Então eu oro todos os dias, Senhor, que os meus filhos sejam salvos, que eles tenham uma experiência real e verdadeira com Jesus. Todos os dias eu falo, eu não quero os meus filhos dizendo, o Deus dos meus pais. Eu quero os meus filhos dizendo, o meu Deus. Amém? Sim? Aham. Sim. 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 Aham. Sim. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. 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 É, é isso. Meu Deus, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos a eles terem, né, uma experiência real com Jesus. Aí, gente, depois dos pietistas, agora vem os moravianos. Olha só, os moravianos, eles são uma comunidade de cristãos. Presta atenção, porque esse povo aqui, gente, eles são muito doidos. Hã? Faz o quê? Os Acho que foi quase isso.
Não, gente, presta atenção, porque esse povo aqui, eles batem na cara da gente com força. Presta atenção. Os moravianos vão ser uma comunidade de cristãos que se fortaleceu depois da guerra. Lembra da guerra lá que a gente falou? Então, depois que terminou aquela guerra lá, eles se fortaleceram e eles encontraram um refúgio, onde ali eles se formaram numa comunidade muito forte, tá? Só que no dia 17 de agosto, eu vou anotar aqui, 17 de agosto de 1727, eles se reuniram para fazer um culto normal de Santa Ceia. Eles fizeram a Santa Ceia e depois o pastor, né, o líder lá da comunidade, encerrou o culto. Porém, algumas pessoas ainda continuaram no culto. E eles começaram a orar. E veio uma presença de Deus tão forte ali, que eles passaram horas chorando e se lamentando na presença de Deus por causa dos seus pecados. E eles diziam, a história conta que aquilo impactou aquela região toda aquela comunidade. E aí, então, depois desse dia que eles viveram essa experiência muito forte com Deus, onde a presença de Jesus foi praticamente palpável ali naquele lugar, eles decidiram fazer uma torre de oração. E essa torre de oração era o seguinte: 24 horas de oração, sem parar. E sabe quantos anos durou isso? 100 anos. Esse é o primeiro tapa que a gente leva na nossa cara. Depois dessa experiência que eles tiveram com Deus, eles ergueram então essa torre de oração. Que durava 24 horas por dia, durante 100 anos. Nunca teve uma falha, gente. Nunca teve uma falha. O que você acha que seria o resultado de tudo isso? O que você acha? Porque, gente, isso é... O povo de Deus eles estão dando para o céu vamos colocar assim, um questionamento. Eles estão falando: Deus, a gente quer. Qual que você acha que é a resposta que Deus vai trazer? Avivamento, poder. E aí o coração deles foi incendiado, apaixonado. Eles ficaram por missões. Eles começaram a dizer: nós não podemos viver a nossa vida sem pregar o evangelho. Nós não podemos viver a nossa vida como se não houvessem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Então eles começaram a se organizar. E eles começaram a ir a povos que antes não tinham sido alcançados ainda pela pregação do evangelho. Até chegar... Só que tem um detalhe, gente. Nessa época, o meio de transporte era muito complicado. Então, aqueles que iam, por exemplo, para a Groenlândia, imagina, eles iam na certeza de que jamais voltariam. Era despedir dos parentes para nunca mais ver, você não está entendendo? Existia um grupo de jovens que estavam tão apaixonados por almas que eles se venderam como escravos para evangelizar os escravos. Você sabe o que é isso? Eles iam viver, gente, eles iam viver como escravos para o resto da vida deles. Só para evangelizar aqueles que jamais teriam condições de ouvir a palavra de Deus.
Você está entendendo? Você está entendendo? Aí, olha, por que esse povo é tão importante, gente? Porque esse povo vai marcar a vida de um homem que foi muito importante para o grande avivamento, chamado John Wesley. Já chegou no John. Ian, apaga aqui o quadro para mim, filho, por favor. John Wesley, eu vou falar rapidamente dele, tá, gente? Porque é muito extenso, a biografia dele é gigantesca. Então, ele apareceu no cenário, não foi o ano que ele nasceu, foi o ano que ele ficou em evidência, em 1735. E ele, o John Wesley, ele foi já criado dentro de uma família. Pode apagar. Ele foi criado dentro de uma família cristã. A mãe dele se dedicou a ensinar em casa todos os filhos e ela se dedicava 6 horas por dia para ensinar sobre Cristo para cada um dos seus filhos. Então, o John Wesley, ele cresceu com muita sede de Deus, e aconteceu algo com ele na infância, que a casa deles pegou fogo. E todos os irmãos conseguiram sair a tempo, menos ele. E lá de fora da casa, eles começaram a orar. E não existia possibilidade dele sair vivo. Quando, de repente, quem que sai de lá andando? Ele bem lindo e belo. Então, a mãe dele chamava ele de um tição tirado do fogo. Porque é a profecia de... Oh, meu Deus, como que é o nome dele? Ezequiel? Acho que é Ezequiel, né? Fala do Zorobabel. Tô tentando me lembrar. Não, acho que é Ezequiel mesmo. Depois eu trago para vocês. Mas existe essa passagem bíblica que fala de um tição tirado do fogo. Então a mãe dele começou a falar que ele seria esse profeta que Deus estaria levantando. E ela começa a profetizar isso sobre a vida dele. Então ele é uma pessoa que ele já é muito apaixonada por Deus. Só que acontece um evento na vida dele, nesse ano de 1735. Qual que é o evento? Deixa eu escrever aqui. Peraí. O John Wesley, ele... Vou escrever o nome dele certo, gente? É assim mesmo, né? Ageu, né? Tá, obrigada. Ele estava num navio que ele decidiu, ele falou assim, eu vou para as Américas, para evangelizar lá. As Américas já tinham sido aqui descobertas, né? Elas estavam sendo povoadas. É Zacarias? Zacarias, né? Aham. Tá. Então, ele pega um navio e vai. Dentro do navio, quem que está lá dentro do navio? Os moravianos. E aí, o navio, ele começa a querer naufragar por causa de uma grande tempestade que está no mar. E o John Wesley começa a ficar com medo de morrer. Ele fala, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Enquanto isso, ele olha para o grupo de moravianos e vê eles fazendo o quê? Cantando, louvando, dando glória a Deus no meio da tempestade lá. E eles tudo, ó, glórias, glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, né? E aí eles cantando lá, santo para sempre. E a tempestade lá. E ele, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando ele olha para esse grupo de cristão desse jeito, ele fala, eu não sou crente.
Só crente não. Aí, por fim, o naufrágio não acontece. Provavelmente a gente sabe por quê, né? Porque tinha um grupo que estava cantando. Quando eles descem na América, um daqueles jovens chega para ele, não sabia quem ele era, pergunta para ele: você já conhece Jesus? E aí ele fala assim: sim, eu conheço, ele é o Salvador do mundo. E aí o jovem olha para ele e fala assim: mas você sabia que ele te salvou? E aí é a hora que cai a ficha dele e ele pensa: eu ainda não tive um encontro real com a presença de Jesus. Aí depois ele volta para a Inglaterra e aí ele vai procurar esse grupo de moravianos e ele começa a estudar a palavra de Deus com eles. E num desses estudos eles estavam estudando comentários do Martinho Lutero sobre a carta de Romanos. E nesse dia ele tem uma experiência muito real com Deus. Jesus encontra ele sente que ele verdadeiramente é salvo. Porque até então a salvação dele estava na mente, ele tinha tudo aqui, ó. Ele sabia quem era Jesus. Mas de fato ele ainda não tinha sentido a salvação. Entende? Até que nesse dia ele tem essa experiência e ele encontra Jesus de maneira muito forte. E aí, qual que é o resultado de tudo isso, gente? Aí ele vai para pregar mesmo, ele é incendiado com algo muito poderoso da parte de Deus, e ele começa a pregar. E ele não vai pregar dentro das igrejas, ele vai, começa, nesse período, começa uma série de pregadores que se levantam para pregar ao ar livre. Os púlpitos deles são caixas que eles colocam para subir, e ali eles arrebanham uma multidão para ouvir o que eles têm para dizer. Para você ter uma ideia, John Wesley viajou num período de 50 anos. Ele viajou 400.000 quilômetros. Gente, sem carro, tá? Sem carro. Ele pregou 40.000 sermões. Ele formou mais de 1.300 pregadores. 1.300 pregadores. E o John Wesley, ele formou um grupo na faculdade chamado Clube Santo, onde ele, mais o seu irmão Charles e mais alguns outros jovens, eles se dedicavam exclusivamente a viver uma vida para o Senhor. Então, o John Wesley, ele vai ser o pai dos metodistas. Sabe a igreja metodista? É toda baseada nos ensinamentos de John Wesley. Por quê? Porque ele desenvolveu um método para servir a Deus. Qual que era esse método? Oração, jejum, leitura da palavra e boas ações. Eram o que esse grupo de jovens fazia o tempo inteiro. Então, por isso que eles são chamados de metodistas. No meio desse grupo de jovens, tinha um camarada chamado Jonathan Edwards. E aí esse cara, ele é demais também. Só que o Jonathan, ele é mais intelectual. Ele é muito inteligente. Muito, mas muito inteligente. E ele também vai começar essa fase de pregar ao ar livre. E vai ter um sermão que ele vai pregar, para você ter uma ideia, ó, gente. Ele vai pregar um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse é o título da mensagem dele.
E qual que era a mensagem que ele pregava? Olha só, em Deuteronômio, abre lá, Deuteronômio 32, 35. Deuteronômio 32, 35, diz assim, ó. A mim pertence a vingança e a recompensa. Ao seu tempo em que os seus pés resvalarem, o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder apressam a chegar. E ele lê esse texto, e ele começa a dizer que as pessoas, a vida das pessoas é como se tivesse um fio muito fino em cima de um abismo, onde esse fio é sustentado pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia um dia vai acabar. E a vingança de Deus virá. E ele começa. Jonathan Edward. Gente, mais de 30 mil pessoas ouvindo isso. Sabe o que elas vão fazer? Elas não vão embora. Porque hoje, se você começar a pregar isso, as pessoas vão embora. Elas começaram a chorar desesperadamente. Ele não conseguiu terminar de pregar. Ele não conseguiu dizer que Jesus seria o escape daquelas pessoas. Porque de tão alto que as pessoas choravam, ele não conseguia ter voz. Ele teve que parar o sermão e começar a orar para que Deus trouxesse o consolo e o arrependimento aos corações. Teve um outro... Não, e sabe o que foi engraçado, gente? Que eu achei? O Edward, sabe como que ele morreu? Depois ele foi convidado para ser professor numa universidade. Na universidade de... Deixa eu ver aqui. Bristol. Só que ele, no ano de 1758. Só que ele ficou pouco tempo na universidade, sabe por quê? Ele morreu. Olha como que foi a morte dele. Besta. Pensa numa morte. Depois que eu li isso, eu fiquei pensando, falei, gente, as minhas teorias têm um pouco de razão. Porque às vezes eu entro numas teorias meio doidas, com esse negócio de doença. O pastor fala pra mim, você precisa ter fé. Eu falo, amor, eu tenho fé. Mas acontece que eu também raciocino nisso aqui. Mas enfim. Aí, olha só, naquela época surgiu uma doença chamada varíola. E para proteger a classe acadêmica, porque eles queriam proteger quem? Os estudiosos da época, os médicos, as pessoas importantes, porque quem tivesse que morrer, morresse. Eles queriam preservar as pessoas, né, que iam ter importância, né? Então eles desenvolvem uma vacina e eles começam a aplicar nas pessoas que são importantes. Então a classe acadêmica é a primeira leva que recebe essa vacina e ela é uma vacina experimental. E o Edward tem uma reação da vacina. A vacina traz uma infecção para o corpo dele que mata ele rapidamente. Eu fiquei assim, meu Deus. Então ele morre nesse ano de 1758. Gente, para a gente poder terminar. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque dentro disso vai acontecer o cenário dos grandes avivamentos. Os grandes avivamentos que fazem com que o evangelho chegue até nós. Amém?
Nesse período, está acontecendo algo muito importante. O que está acontecendo? A Igreja Católica, que estava lá esquecida, lembra dela? Então, ela está numa corrida desenfreada para fazer o quê? Evangelizar os povos das Américas, que tinham sido descobertos, né? Que até então não existia no cenário mundial. Quando as Américas surgem, eles dizem assim, opa, vamos atrás desse povo aí, né? Então, eles vão numa corrida desenfreada para evangelizar os povos da América. Só que existe uma diferença muito grande da colonização da América do Norte e da América do Sul. Quem que coloniza a América do Norte? Lembra dos puritanos? São eles. Eles que vão para lá se refugiarem lá. E olha que coisa interessante. Exatamente. Eles vão para lá e eles chegam a dizer, eles começam a dizer que aquelas colônias americanas são para eles a Nova Jerusalém. Então, a política é de povoamento. Eles querem ali construir uma nação forte. Tanto é que a Constituição dos Estados Unidos ela é totalmente baseada na Bíblia. Tá? Agora, você vai entender por que os americanos são tão patriotas. Vocês lembram que eu disse que os calvinistas estavam sendo combatidos? Lembra disso? Os puritanos vão chegar lá e vão começar a dizer assim, ó, que o calvinismo individual não existe. O que existe é um calvinismo coletivo. Como assim, pastora? Não existe eleição individual. Existe uma eleição coletiva. Então, eles vão começar a dizer o seguinte, deixa eu achar aqui como que é o nome do negócio que eles vão dar. Achei. Eles vão começar a dizer assim, nós cremos na doutrina do destino manifesto. O que significa isso? Eles vão dizer que Deus está escolhendo o povo das Américas, dos Estados Unidos, para que eles sejam o povo que vai trazer salvação para os outros povos e que através deles é que Deus vai estabelecer a paz mundial. Então eles começam a acreditar nisso. Nós somos o povo eleito de Deus para evangelizar todas as nações. E nós somos o povo eleito de Deus que vai estabelecer a paz no mundo. Aí é por isso que você entende o patriotismo do americano. Você entendeu? Aí você entende por que os Estados Unidos se mete em tudo quanto é guerra aí para desfazer. Porque eles têm na mente deles que eles é quem vão estabelecer a paz mundial. Desde essa época aqui, ó. Sim. Então, lá na América do Norte, o catolicismo ele não tem força. Por quê? Porque os protestantes chegam primeiro e eles estabelecem uma doutrina naquele lugar. Na América do Sul, como a política é de exploração, lembrando que quando eles chegam aqui já tem um povo, e o que eles querem fazer? Como eles querem extrair as riquezas da terra, que isso que é política de exploração, eles pensam, para a gente extrair a riqueza, tem que subjugar quem já está aqui. O que eles vão usar como uma arma? A religião. Então é por isso que vai vir navios e navios de padres jesuítas para o Brasil, para pegar todos os índios que estavam aqui e batizar eles. E eles colocavam lá no relatório. A evangelização é o maior sucesso. Os índios nem sabiam o que estava acontecendo, gente. Primeiro porque as missas continuavam sendo rezadas em latim.
Segundo, que eles não sabiam falar a língua dos índios. E dentro disso tudo, depois ainda surgiram os escravos. Então, o que vai acontecer de maneira específica no Brasil? Sincretismo religioso. Eles vão começar a misturar a crença que a Igreja Católica trouxe e enfiou goela abaixo neles, com aquilo que os escravos traziam, com aquilo que os índios já acreditavam. Então, a evangelização deles vai ser dentro disso tudo aí. Para você ter uma ideia, eu já vou terminar agora, tá? Para você ter uma ideia, os missionários protestantes, quando que o Brasil foi descoberto? Fala para mim. 1500. Descoberto não. Eles sabiam que já existia, eles só não tinham achado. Eles chegaram aqui em 1500. Sabe quando que o primeiro grupo de missionário protestante chegou no Brasil? Em 1850. Em 1850 chegaram os primeiros missionários protestantes no Brasil. E aí, olha a dificuldade que eles encontraram quando chegaram aqui. Porque tudo estava na mão da igreja. Você sabia que tem história de missionário que não pôde enterrar o próprio filho? Teve que enterrar no quintal da casa. Por quê? Porque até para enterrar no cemitério, a Igreja Católica tinha que autorizar. Porque eles é quem faziam a certidão de nascimento. Porque só era considerado nascido quem batizava. Então, para você ser considerado um cidadão brasileiro, ter direitos, você tem que batizar. Senão nós nem reconhecemos que você nasceu. É mais ou menos isso. Então, para morrer, você tinha que ter considerado nascido. Senão não tinha como você morrer. Então, se você não era considerado nascido, você não tinha autorização de ser enterrado no cemitério que a Igreja Católica administrava. Entenderam? Então, a dificuldade de evangelizar o Brasil, gente, foi muito grande. Vocês não têm noção. Sim. 2025. Não sei. Faz aí, amor. Faz aí as contas. Faz conta. É pouco, né? Não, é 1850, mas... Quanto? Então, gente, olha só. E aí, olha só, eu vou encerrar aqui para a gente poder orar. Os missionários que chegaram, eles não conseguiam ter sucesso. Eles só começaram a ter sucesso quando os missionários que vieram dos Estados Unidos começaram a pedir recurso financeiro. Então, aí os Estados Unidos mandava, e aí as pessoas começaram a ver que quem se agregava àquele povo, considerado crente, começava a ter benefício financeiro. Aí eles começaram a abrir as portas para esses missionários ter acesso a eles, porque antes não tinha. Então, tem muita semente dos Estados Unidos aqui, meu Deus. Né? Então, nós precisamos valorizar todo esse esforço, amados, amém? A gente não pode mais viver a nossa vida de crente como se nada disso tivesse acontecido, porque aconteceu.
e foi real. E precisa ser real nos nossos dias. A pergunta é, o que nós vamos fazer mediante a tudo isso? Quando chegou a nossa vez, porque agora é a nossa vez. Quando foi a vez deles, eles fizeram alguma coisa. E agora, que é a nossa vez? O que os crentes estão fazendo? Comprando casa, carro, viajando? Vamos despertar. Amém, amados? Vamos ficar de pé para nós orarmos?